Dia 1º de fevereiro a gente tem eleição na Câmara e no Senado. Esse também é um assunto que tem movimentado muito as manchetes de um jeito ou de outro, a gente sabe como é que funciona nos jornais, mas na avaliação do senhor, quem é o favorito? É o Arthur Lira, candidato que de certa forma tem o apoio do Palácio do Planalto. É algum nome que o Rodrigo Maia vai tentar tirar da cartola, seja ele, fala-se no Aguinaldo Ribeiro, fala-se no Baleia Rossi. Pode surgir um novo nome aí, um nome independente ou não, e aproveitando aqui também, respondendo um pouco, repassando as perguntas de quem faz opinião no ar aqui com a gente pelo chat no YouTube, a Maria Tritão pergunta quem é o candidato do senhor? Olha, ainda tem espaço aí até 1º de fevereiro, né? A gente está disposto a conversar com todo mundo e a nossa reivindicação o quê? É que coloque adiante aquelas pautas de 2018. É um comprometimento de que não será atochado aborto e ideologia de gênero ao Congresso, que a gente está vivendo um novo momento. É colocar adiante a pauta que, na minha opinião, foi a mais pedida durante as eleições, que é a questão de revogação do Estatuto do Desarmamento. Então, quem se comprometer com essas pautas, certamente vai ter o meu voto. E a simpatia daqueles que estão conosco, né? É a Caroline Detoni, é o Carlos Jordi, a Carla Zambelli, o General Girão. Nós ali, entre os nossos 20, 30 deputados, a gente forma naturalmente um bloco. Então, já tive conversa com o Arthur Lira, mas a gente está vendo aí se desenhar para decidir certinho em quem votaremos. O que eu tenho na cabeça é que dificilmente será uma pessoa da direita ou da esquerda. Muito provavelmente vai ser alguém do centro. Melhor que seja alguém do centro que converse conosco da direita, do que ser, como foi no caso do Rodrigo Maia, alguém do centro que dialogue com a esquerda, que permita a esquerda escolher quais medidas provisórias irão caducar. Isso daí realmente não é uma atitude patriótica, né? Patriótico e democrático é escutar as urnas de 2018. É a velha questão de retalhar um governo sem perceber que está retalhando um país, né? A população do país. Constantino. Lacombe, deputado, deixa eu tentar trazer aqui o elefante para a sala, na verdade o dragão, né? O deputado Eduardo Bolsonaro foi o mais votado nas eleições nas eleições que o elegeram em 2018, né? E ele fez críticas absolutamente legítimas ao regime chinês. Ao mesmo tempo, a China é o nosso maior parceiro comercial e tem que ter algum pragmatismo em relação a isso. Mas me causou espécie ver o presidente da Câmara, na ocasião, o senhor Rodrigo Maia, né, tomando o partido do embaixador da China no Brasil, em vez de defender um deputado que foi, repito, o mais votado, representante, portanto, do povo brasileiro, na Casa do Povo, né, que estava fazendo uma crítica legítima. Taiwan, quando teve a eleição também, o mesmo embaixador, que já teve uma passagem muito questionável na Argentina, né, ele mandou cartas para deputados para falar para não reconhecerem a eleição em Taiwan, né? Como é que é possível, deputado, conciliar esse pragmatismo em relação ao nosso maior parceiro comercial, do agronegócio e tudo mais, e, ao mesmo tempo, reconhecer com clareza moral que estamos diante de um embate, de uma espécie de Guerra Fria 2.0, onde, de um lado, tem os Estados Unidos, que representam o mundo livre, agora um pouco menos, né? E a China, do outro lado, que representa, obviamente, uma ditadura opressora. Excelente ponto, Constantino. Pelo menos particularmente, eu nunca vi um embaixador responder publicamente a um deputado. Talvez o embaixador da China não esteja acostumado, mas aqui nós vivemos uma democracia. E até graças a isso ele teve a oportunidade de me responder no Twitter. Fato que seria impossível na China, pois lá não tem Twitter, Facebook, nem nada disso. Todas as plataformas são controladas pelo governo. Agora, as nossas relações têm que ser maduras o suficiente para nós fazermos comércio e podemos criticar de lado a lado. Não só eu, que sou um crítico do comunismo, inclusive tenho um projeto de lei para criminalizar o comunismo e aumentar as penas para a divulgação do nazismo, mas que nós possamos nos criticar mutuamente. Poxa, os Estados Unidos, historicamente, sempre foi o maior parceiro econômico do Brasil. Só nos últimos anos que deixou de ser e a China ocupou essa primeira colocação. Mas eu pergunto novamente aqui, quantas vezes o embaixador americano veio a público para, frontalmente, de maneira agressiva, responder a um deputado da esquerda que tenha criticado o sistema norte-americano, o imperialismo, ou seja lá o que for? Isso nunca aconteceu. Agora, a China, ela dá ordens aos seus embaixadores para ter esse tipo de conduta. Lá no começo do ano, Constantino, provavelmente o senhor vai lembrar, quando eu comparei ali Chernobyl com a pandemia, dizendo que em ambos os casos uma ditadura tentou abafar, né, esses fatos
que seriam ruins para o país, ruins para o seu regime, e no caso da pandemia acabou propiciando que o resto do mundo se alastrasse o vírus, quando eu fiz essa crítica, no Peru, aqui no nosso lado, o país vizinho nosso, fez a mesma crítica o Wagner Llosa, que é o Nobel de Literatura. E da mesma maneira, o embaixador chinês no Peru foi para cima dele. Na Suécia, o embaixador chinês foi chamado ao governo porque estava trocando farpas muito agressivas com a imprensa sueca. Então essa conduta é uma conduta inédita pela China, que visa o quê? Visa te calar. Para que eu fique constrangido para da próxima vez eu não ter tanta dor de cabeça, então é melhor eu não citar a China. É a chamada espiral do silêncio. E aí quando todo mundo fica quieto, e a China vai costurando acordos de intercâmbio de conteúdo, como fez com a Globo, com a Band e até com a EBC, acredite se quiser, eles vão colocando adiante a versão deles. O Brasil, Constantino, nós queremos ser amigos da China. E da mesma maneira que nós dependemos do dinheiro chinês que compra aqui a nossa safra agro, eles dependem do nosso alimento para chegar, para alimentar os chineses. E sempre foi assim. Se eles encontrarem um fornecedor de produtos agro a um preço mais barato, eles vão comprar desse fornecedor. Assim como se nós encontrarmos alguém que pague mais, nós vamos vender para quem pague mais. Não cabe imaginarmos que um país pode pressionar o outro fazendo essa espécie aí de Guerra Fria 2.0 e a gente aqui botar o rabo entre as pernas. Não, olha, a China compra muitos produtos, vamos realmente seguir as diretrizes deles. Não, aqui é o Brasil. A gente tem a nossa soberania. E para quem quiser ter maiores informações, finalizando, Lacombe, pode consultar aí na internet agora um excelente artigo do jornalista Leonardo Coutinho sobre o embaixador chinês.